Vamos dedicar o nosso estudo de hoje, primeiramente, Leilui Nishmat, para a elevação espiritual. Meu primo, soldado, falecido em 2003, em Israel, em meio a uma emboscada. Como a gente está chegando Yom HaZikaron hoje à noite, amanhã eu pretendo dedicar também Leilui Nishmato para a elevação da alma dele, Erez Ben Ami. Zichrono Livracha, a gente dedica também Leilui Nishmat Hayarif Kabat Shimon Ve Pessi, Zichrono Livracha. A gente pede Refuah Shlema, muita força para Arif Kabat Esther. Nosso querido Nachshon Ben Marta Balula, David Ben Malkachaya, também Refuah Shlema de Ezra Ben Sarah, assim como de todas as pessoas que vêm na nossa mente e coração, que a gente sabe que estão precisando de Refuah nesse momento. Mishnah Vav, Mishnah 6. Rabbi Halafta Ben Dosa, Ish Kfar Hanania Omer. Rabbi Halafta, filho de Dosa, a gente não sabe se de repente ele é irmão de Rabbi Hanina, filho de Dosa, que pertencia a um Kfar, como chama Kfar? A um vilarejo chamado Hanania, diz: Asarash Yoshvin Veoskin Batorá, 10 pessoas que se sentam e se ocupam com a Torá. Shekhinah Sheruya Venehem, a Shekhinah, a presença divina, se manifesta entre eles, se apresenta entre eles. Sheneemar, como diz o Teilim Peibet 82, Elohim Nitzav Beadat El, Deus está presente na congregação de Deus, ou seja, na congregação dos que nele creem. O Minain Afilo Hamishá, e da onde a gente sabe que mesmo 5 pessoas que estão juntas, que sentam juntas e se ocupam na Torá, Shekhinah se manifesta entre eles. Sheneemar, como está escrito em Amós, capítulo 9, Perektet, Va'agudato aleretz yesadah, estabeleceu o seu julgamento na terra. O Minain Afilo Shloshai, da onde a gente sabe que mesmo 3 pessoas que sentam juntas e se ocupam com a Torá, Shekhinah se manifesta entre eles. Sheneemar, como está escrito de novo no mesmo Teilim 82, Bekerev Elohim Mishpot, na proximidade Deus os julgará. Vamos ver se a tradução que eu pus aqui é a mesma. No meio dos juízes, Deus julga. Minaina Filoshenai, da onde a gente sabe que mesmo 2 pessoas que sentaram estão se ocupando com a Torá, a Shekhinah está presente entre eles. Sheneemar, como está escrito em Malachi Gimel, Malaquias 3, As nidberu irei Hashem, ishel reu vayakshev Hashem vaishma. Então dirão os tementes a Deus, um ao seu semelhante, um para o outro, e Deus prestará atenção e ouvirá. O que quer dizer que Deus prestará atenção? Nós o faremos concentrados, e Deus ouvirá no sentido de que o nosso pedido vai ser tão forte que será escutado, sem dúvida nenhuma. O Minain, a filo errado, e da onde a gente sabe que mesmo uma única pessoa que senta e se ocupa com a Torá, ou a presença divina, a Shekhinah, se manifesta. Sheneemar, como está escrito em Shemot Kaf, Shemot Perek 20, Bechol hamakom asher azkir et shemi, avo elecha uverachticha. Em todo lugar que meu nome for lembrado, eu virei a ti e te abençoarei. Que coisa mais linda, gente. Que coisa bem bonita. 3 pessoas, então, que estavam sentadas. Beadatel, diz o Bartenura, a congregação de Deus, Ve'eneda Phutam Asara. A palavra Edá, congregação, não se aplica a menos de 10. E a gente sabe disso por causa da ideia do minyan. A congregação só está formada para a reza quando nós temos 10 homens, minyan. Isso por quê? Porque a gente aprende, dentre outras coisas, dos espiões que falaram mal de Israel. Quando os 10 espiões falam, mas o que essa congregação está falando? A gente aprende a palavra congregação, Edá. Edá, Beadatel, então não tem como ser menos. Sheneemar Bameraglim, como eu acabei de citar da história dos espiões, em Bamidbar Yud Dalet, Bamidbar 14. Ad matai laedá haraazot, até quando vocês vão ouvir essa congregação
perversa, esses espiões políticos que foram espiar a terra de Israel, que só estão preocupados em garantir sua vaga nas próximas eleições, no sentido de que só estavam preocupados em se garantir no poder, sabendo que diante da entrada na terra de Israel, provavelmente as estruturas de poder seriam atualizados. Isso dizem os nossos comentaristas. Qualquer semelhança com o que está acontecendo no Brasil, neste momento, não é mera coincidência. Imaginem só o quão grave é os 10 espiões que falaram mal. O povo está no deserto. O povo já, infelizmente, não está no ideal, que seria confiar em Deus e saber que se Ele está nos dando uma terra, um cavalo dado, a gente não vai olhar os dentes. E não é qualquer um que está nos dando a terra. É aquele que nos tirou do Egito com todos os milagres, virou o Egito de cabeça para baixo sem que precisássemos levantar um dedo. Desmoralizou e desconstruiu completamente as divindades e toda a idolatria pagã que era praticada no Egito, principalmente para manter as estruturas de poder e a manipulação da massa. Deus fez isso tudo porque era exatamente isso que eles faziam em relação a Deus para atacar espiritualmente o nosso povo. Mesmo assim, a gente não estava seguro o suficiente, a gente não estava confiante o suficiente, não fomos sérios o suficiente. E resolvemos então mandar espiões para a terra de Israel. Quem eram esses espiões? Os líderes das tribos. E a gente pode falar, grande Tzadikim, isso e aquilo. Podemos falar sim, mas podemos falar também em grandes políticos, principalmente por causa dessa história. Como que alguém vai lá ver uma coisa que Deus está reservando para você e vai falar mal, vai reparar só no que não presta? Ai, é terra de gigantes, ai, é fortalezas fortificadas, e as frutas são enormes, a gente não vai conseguir carregar. Desculpinhas e mais desculpinhas que manipulam o povo. Qual foi a consequência dessa atitude política dos 10 espiões que falaram mal de Israel? O povo inteiro chorou. Diminuiu ainda mais a sua fé em Deus. Qual é a consequência? 40 anos no deserto, ninguém de vocês vai entrar. Você não vai me obedecer, meu filho? Então você não vai ver televisão, não vai ver vídeo hoje. É assim que funciona. Vocês não me obedeceram? Então vocês não vão merecer o que vocês querem. Quer entrar na terra de Israel? Quer construir uma nova realidade para vocês, para suas famílias, para suas descendências? Vocês não confiaram no meu presente. Mandaram espiões olharem. E eles, preocupados com seus próprios umbigos e interesses políticos, desdenharam e vocês choraram. Vocês acreditaram neles. Não nos dois que falaram bem. Não nos dois que, além de falar bem da terra de Israel, se alinharam à minha promessa, o meu presente, a minha credibilidade divina. Importante fazer esse paralelo, porque as pessoas falam, agora vocês aí ficam falando só de política, não falam de Torá, viraram extremistas, radicais, bibibi. Quem fala isso não sabe o que é Torá. Quem fala isso precisa estudar muito judaísmo ainda, antes de querer vir criticar rabinos ou morim. Pode criticar sempre, só que quando você faz uma crítica que não tem cabimento, você está colocando uma melancia na cabeça. Não estou proibindo ninguém de criticar. Quando você quer criticar alguém sobre uma coisa que você não sabe direito, você está correndo o risco de passar vergonha. E exatamente nesse ponto que eu queria tocar em relação a esse assunto. A Torá ela é extremamente política. A Torá ela tem o objetivo de nos educar e nos preparar para formar uma sociedade. Uma sociedade ideal, uma sociedade equilibrada. Isso não é uma forma de desenvolvimento político, de reflexão política. Fica aí para todo mundo pensar. Certo? Yatsu Yoshua vechalev harei asara. Então, como não está contando Yoshua e Kalev, a ideia de congregação é 10, porque falou até quando vocês vão seguir essa congregação perversa, essa classe política sem vergonha que não está preocupada com o interesse do povo. O interesse do povo é entrar em Eretz Israel, é se desenvolver, é o mesmo interesse que nós temos até hoje, é viver tranquilamente, é criar nossos filhos, é ter sustento, é tudo. Preferência em Israel. Eles não tinham escolha, eles estavam no deserto, era só Israel. Essa é uma história que a gente, acho que quanto mais a gente meditar, mais precisaremos meditar em cima, especialmente para tirar preciosas lições para esse momento difícil que a gente está passando no Brasil, especificamente com a questão política. Omenai na filo hamishah, sheneemar bekerev Elohim mishpot. Na proximidade de Deus julgará. E o Bartenur aqui, ele dá uma explicação muito técnica, muito interessante. Como que a gente tira 5? O que tem a ver esse versículo? Eu vou ler para vocês de novo a tradução que eu fiz, até que eu acho que está um pouco diferente. No meio de juízes,
Deus julga. Eu não gosto tanto da tradução porque ela não me remete literalidade ao texto. Mas provavelmente na época eu usei alguma referência e nesse caso eu acho que a tradução está melhor do que a que eu entendo por literal. Na proximidade dos juízes, no meio dos juízes, ele julga, quer dizer, Deus julga. Diz aqui o Bartenura, o que quer dizer isso? Shloshá dayanim ushnei ba'alei dinim. 3 dayanim, 3 juízes, e 2 ba'alei dinim, e 2 pessoas que compõem a lide, né? Compõem o conflito. Estão ali para solucionar a sua desavença, o seu desentendimento. Então, por isso ele diz que 5 pessoas que estão fazendo esse trabalho, por assim dizer, em busca da justiça, da verdade, através de um Beidin e mais os proponentes da lide, né, do conflito. Então, aí a Shekhinah já se manifesta. Interessante que a gente tem lições também preciosíssimas para tirar daí. Seja na questão política, seja na questão da justiça. A gente está aqui tratando com dois poderes aqui. O poder político e o poder judiciário. Eu sei que não é exatamente assim a divisão dos poderes no Brasil, mas acho que pensar dessa maneira vai nos ajudar a entender. Então, a congregação de Deus que a gente falou é pelo menos 10 pessoas, lembrando dos espiões. Então, lembrando que aqueles que lideram e veem o interesse só no seu umbigo, na sua classe, esses são ruins. Mas quando 10 pessoas se reúnem para se ocupar com Torá, ou seja, o contrário do que fizeram os espiões, aí sim a presença divina está entre eles, ou dentro deles, melhor dizendo ainda. E com 5 pessoas que estão numa situação de busca da justiça dentro dos parâmetros divinos, a mesma coisa. Sobre o assunto das 3 pessoas, vendo que o Bartenura ele traz muitas explicações, ele está dizendo que um trio, um número muito forte, ele traz vários exemplos de onde o trio, né, 3 pessoas conseguem de fato transcender, mas a última coisa que ele diz, ele fala, e da onde a gente sabe que 3 também valem, do mesmo versículo anterior, que no meio dos juízes ele julga. Quantos são os juízes? Os juízes são 3, então no meio de 3, assim ele falou que vale para 5, porque ainda tem os 2 proponentes, todos que estão buscando a justiça, ele fala com 3 também, porque o número de juízes também são 3.